Fala pessoal, bem-vindos a mais um resumo na Lata FC, aquele resumo do Brasileirão no final de semana, e estamos aqui para acompanhar a 18ª rodada. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Charlin e aqui você vai ver muito conteúdo de futebol, FIFA, relacionado ao mundo futebolístico mesmo, um pouquinho de conteúdo europeu, seleções, então fique por dentro e não perca nada por aqui. Ative o sininho, compartilhe, comenta, dê sugestões, a gente é sempre muito aberto, é bom ter vocês aqui com a gente. No sábado, pessoal, a gente começa com Flamengo 3, Curitiba 0. O Flamengo ali com muita gente convocada, mas mesmo assim fez um bom jogo no Maracanã. O Curitiba tem um jogador expulso, o Flamengo aproveita a oportunidade. Pedro e Samuel Lino foram muito bem nesses jogos aí. Tivemos também Atlético Paranaense 1, Mirassol 0, um outro jogo com jogador expulso. Essa vai ser a curiosidade da rodada, viu? Muitos jogadores expulsos. E aonde o Viveiros, né, a sensação do campeonato, faz gol de tudo que é jeito, no finalzinho do jogo faz 1-0, dando a vitória para o time paranaense. Tivemos também Grêmio 1, Corinthians 3. Eu acho que foi um resultado surpreendente. Todo mundo sabe que o Corinthians não joga um bom futebol, o Grêmio também não, mas o estádio estava cheio, o Grêmio faz 1-0, mas o Corinthians dominou o jogo. Teve várias chances criadas, o André jogou muito bem, Yuri Alberto deu 2 assistências nesse jogo também, dando aquele respiro para o time corintiano ali para a reta final do Brasileiro. E tivemos também Bahia 2, Botafogo 1, um outro jogo com expulsão. O Botafogo faz um golaço, abre o placar no meio da rua. Depois o goleiro do Botafogo é expulso por xingar o árbitro. E os jogadores brasileiros eles estão meio descontrolados, né, pessoal? É xingando um árbitro, é gesto obsceno, toda rodada tem. E aí o Botafogo faz um gol contra e o Bahia, no final, vira o jogo ali, dando um respiro também para o Rogério Ceni, né? Essa semana eu vou falar sobre os times brasileiros ali, minha opinião de cada um deles, eu acompanhei também. E para fechar ali, tivemos Santos 3, Vitória 1 e adivinha, mais um jogo com o jogador expulso. É um jogo ali que o Santos abriu com o Miguelito, né, um jogador boliviano, muito interessante, jogou muito bem no América Mineiro já, não era aproveitado pelo Santos, né, e foi emprestado, agora volta e tá fazendo boas partidas, né. Gabigol faz um gol, faz o gesto obsceno também, é impressionante, né, gente, impressionante. Já no domingo, aquele horário de 11 da manhã que eu particularmente gosto bastante, Bragantino 3, Internacional 1. Gente, esse jogo foi um massacre do Bragantino. Alô, times do Sul, hein? Abre o olho que o futebol jogado não é só placar, não. Assusta, viu? Assusta os torcedores. O Bragantino dominou o Inter do início ao fim. Foi um assustador mesmo, assim. O Bragantino teve gol anulado, chances criadas. Jogou muito bem o Bragantino. O Internacional, irreconhecível, né? Fez um gol com a Gui, um golaço também de fora da área. Mas o Bragantino dominou completamente o jogo. Nas 4, Vasco da Gama 0, Atlético Mineiro 1, a barreira vai virar baile, e o Vasco da Gama já começa a abrir o olho, pressão em cima do Renato Gaúcho, o Atlético fez o gol com o Vitor Hugo ali de cabeça, no bom cruzamento do Bernard, que vem voltando a jogar um ótimo futebol com a equipe atleticana. Tivemos também Palmeiras 1, Chapecoense 0, um outro time totalmente reserva, né? Palmeiras tinha jogadores suspensos, vários jogadores das seleções dos seus países, e também com um jogador expulso, né? Justo também a expulsão do Palmeiras, um jogo que teve um pouquinho de polêmica, mas aqui já sabe que a gente vai falar de futebol. Então o Palmeiras jogou bem com sua equipe, no finalzinho ali, com 1 a menos, tomou a pressão do Chapecoense. No último lance, o Bolas teve a chance no pênalti, chutando o travessão, e o Palmeiras conseguiu essa vitória importantíssima aí para continuar na liderança. Tivemos também Remo 1, São Paulo 0, é a primeira vitória do Remo em cima de São Paulo, a torcida veio abaixo, o estádio veio abaixo, eu tenho amizade, gente, o Remo dentro de casa é um time muito forte, a torcida faz o papel incrível, festa bonita, quem for lá, não der o gás a mais ali, os 110%, 120%, vai ser difícil bater o Remo lá dentro. E para fechar o jogo, né, da rodada, Cruzeiro 1, Fluminense também 1, o Cruzeiro ali começou muito bem, tentou dar uma pressionada no Fluminense, depois do jogo ficou morno, o Fluminense tentou controlar um pouco, mas o Cruzeiro tinha mais ações, e aí o Kennedy, né, fez um gol bonito, ganhou de 2 na força, leva para dentro, bate no canto do goleiro, o goleiro pula para um lado, bola para o outro, abre o placar, o Cruzeiro volta no segundo tempo,
tentando dominar mais o jogo. E o Matheus Pereira faz um gol de falta, né? A bola desvia, engana o goleiro Fábio. É um resultado ruim, né, para as duas equipes ali. O Fluminense vem decaindo bem ali nessa reta final. É um time que tem que ficar bastante de olho para isso aí, gente. Então esse foi o nosso resumo de hoje dos jogos do Brasileiro. Mas fica aí que eu vou dar uma pitadinha ali, que o futebol europeu acabou ainda, um pouquinho de seleção brasileira. Nesse final de semana, pessoal, o Campeonato Europeu acabou. E acaba como, né? Com a Champions League, uma final onde o Arsenal chega com um azarão, né? Segundo os comentaristas, mas foi o time mais regular e é o time que perdeu invicto, né? Vamos dizer assim. O Arsenal abre o placar muito cedo, o Paris Saint-Germain domina o jogo. Um time muito interessante de ver jogar, o Paris Saint-Germain. Mudanças táticas dentro do campo, Dembélé para um lado, Kvaratskhelia junto com o Duê do mesmo lado, bagunça a defesa toda. Não é que o Arsenal recua, o PSG faz o Arsenal recuar, mas o Arsenal fez uma partida quase impecável defensivamente. Mosquera jogou muito bem e aí ele falha bizarramente no lance do pênalti, né? E aí Dembélé não perdoa, converte. O jogo equilibra um pouquinho mais, muito tenso e vai para a disputa de pênaltis, aonde, curiosamente, os quintos batedores do time foram brasileiros, foram os zagueiros. O Beraldo converteu para o Paris Saint-Germain e o Gabriel Magalhães perdeu ali para o Arsenal. E a curiosidade desse jogo ficou por conta do Marquinhos, né? Uma baita atitude, né? Capitão do Paris Saint-Germain, capitão da nossa seleção brasileira, né? A dupla de zaga titular, uma das melhores duplas do mundo hoje. Gabriel Magalhães hoje, na minha opinião, é o melhor zagueiro do mundo, jogou uma temporada absurda. E o Marquinhos, em vez de comemorar, vai abraçar o seu companheiro, dando a força, e ele dá entrevista explicando por quê. Que ele perde o pênalti na Copa do Mundo, então ele sabe a dor do que o Gabriel Magalhães está sentindo. Será? Esse cheirinho aí, não sei não, hein? Os caras são bem entrosados. Tomara que dê um respiro aí que ajuda a nossa seleção, gente. Para finalizar esse vídeo, pessoal, a gente termina com a seleção brasileira, né? Estrategicamente, jogo no Maracanã lotado, festa bonita, torcida empolgada. Há muito tempo que eu não via isso, hein? Eu acho legal, eu gosto muito de futebol, gosto muito da seleção, independente dos nomes que estão lá ou não, a gente tem que acreditar em quem tá lá, né? Então o Brasil pega o Panamá, todo mundo esperando um massacre, a verdade é essa, com todo respeito ao Panamá. Todo mundo espera um futebol bonito, ofensivo, e logo no primeiro minuto, o Vinícius Júnior balança para o outro, joga para o lado, acerta um chute fora da área na gaveta, abre o placar, a torcida já vem abaixo, todo mundo já respira mais aliviado, né? Fala assim, agora vai. E não foi isso que aconteceu. Sendo bem sincero, fiquei muito surpreso. O Panamá teve mais posse de bola, o Panamá teve mais respiro para tocar essa bola no meio de campo, o Brasil, o meio de campo totalmente aberto. A formação do Ancelotti, né, nosso Carlinhos, todo mundo já conhece, que é o 4-2-4. Mas falta preencher esse pouquinho melhor esse meio de campo. O Matheus Cunha ele faz isso. Só que o Ancelotti ele abre o Matheus Cunha de um lado, ele abre o Luiz Henrique do outro, deixou o Rafinha e o Vinícius Júnior mais solto. Só que o meio campo ficou preenchido. E o Panamá conseguiu muito espaço para isso. Beleza, gol de falta ali, bate, desvia, o Alisson estava mal posicionado, pulou muito antes, eu não vou entrar nesse demérito, acontece. Mas o Panamá empatou o jogo, né? Depois o Brasil no final faz o 2-1, mas não foi o primeiro tempo que encheu os olhos, acho que de ninguém, foi um primeiro tempo muito abaixo. E no segundo tempo, como esperado, né? Com 11 mudanças, ele mexe o time quase todo, deixa somente o Léo Pereira, né? Por questões que não tinha mais ninguém mesmo. Só que o que acontece? Ele muda o esquema tático da seleção brasileira. O Brasil passa de 4 atacantes para 3 atacantes, então o meio campo fica mais preenchido. E com jogadores mais móveis, né? Foi o caso do Paquetá, do Danilo, Endrick mexe muito, o Ryan também, o Igor Thiago, excelente partida. Todo mundo que entrou no segundo tempo aproveitou muito bem esse espaço. E eu não tô aqui para falar de um ou outro jogador que fez um gol, que deu um passe, porque tem gente que fala aquele patinho feio ali, aquele trabalho de formiguinha, que dá essa tranquilidade para o meio campo jogar. E o Brasil teve o meio campo. Não foi só os gols, né? Não foi só os gols que ficou 6-2. O Brasil teve o controle do jogo. Então, assim, é uma pulguinha que coloca na cabeça do Carlinhos. Carlinhos, deixa de ser teimoso. Vamos mexer essa formação tática aí. A gente confia em você, viu? Pessoal, acompanhe, curte, compartilhe. Essa semana vai ter mais um vídeo. Vou falar sobre os times brasileiros e vou falar sobre seleção também. Citar seleção por seleção, favorito, esquema tático. Fico aguardando vocês aí. Mais uma vez, curtem, comentem, compartilhem. Uma ótima semana, gente. Até mais. Um abraço.